A hipocrisia do diretor-geral da OMS já não é algo fora do conhecimento nosso. Quem tem acompanhado o nosso canal desde o início sabe o quanto que eu tenho feito duras críticas ao diretor da OMS, que no início da pandemia ele deixou todo mundo mais perdido do que encontrado, ao falar basicamente quase todo dia uma coisa diferente que vai em contradição daquilo que ele afirma logo depois ou anteriormente. Recentemente, esse mesmo diretor afirmou que nunca defendeu o lockdown e nem muito menos a quarentena. Vamos rever um pouco o passado e para mostrar o quanto que a OMS não está interessado em combater o coronavírus, está interessado em ganhar dinheiro. E o quanto que o coronavírus se tornou um alvo político e não um alvo da saúde global. Mas antes que a gente prossiga o nosso canal, quero deixar aqui um convite aqui para vocês. Se vocês ainda estão assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Lembra-se que todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo. E o melhor modo para que vocês não percam nenhum vídeo é através da inscrição. E também não esquece, gente, de deixar o seu joinha e compartilhar o vídeo para que o algoritmo do YouTube possa continuar recomendando nosso canal para mais pessoas. Eu peguei algumas matérias antigas mostrando, de uma certa maneira, o quanto que o diretor da OMS defendia abertamente a quarentena e toda a conversa, tanto como o tratamento, que agora já nem é mais assunto mais de se falar mais, de tanto que as pessoas se saturaram nessa briga da cloroquina, né? Mas de tanto que as pessoas que ele falou, muitos de nós não esqueceu que ele foi o precursor e o defensor da quarentena, da lockdown. Ele falava, não, porque tem que ter ciência e não sei o quê. Só que, infelizmente, não tinha nenhuma comprovação científica que o lockdown ia achatar a curva, porque antes era só para poder, enfim, né, preparar os hospitais. Agora não, agora é para achatar a curva. Meio que, tipo assim, meio que hipócrita, né, esses argumentos deles. Vamos dar uma olhada aqui nessas matérias aqui, para vocês terem uma noção da mudança de argumento desse diretor da OMS. Matéria da Globo. A OMS diz que o contágio do novo coronavírus está passando das ruas para dentro das famílias e reforça a necessidade de isolamento social. O diretor executivo da OMS afirmou nessa segunda, dia 30 de março, que a transmissão do novo coronavírus em várias partes do mundo está ultrapassando as ruas e sendo levada para dentro de casa. A entidade reforçou a necessidade de isolamento social nos países que têm transmissão comunitária e de realização de testes para todos os casos suspeitos. Nesse momento, na maior parte do mundo, estão ocorrendo as transmissões dentro de casa, de níveis familiar. De certo modo, a transmissão vem das ruas e é levada para dentro das unidades familiares, apontou o diretor executivo, complementando em que mais que coloca em quarentena, o sistema da saúde precisa detectar rapidamente os doentes dentro dos contatos. Vamos para a próxima matéria. A OMS diz que os países precisam usar a quarentena para atacar o coronavírus. Matéria escrita pela Reuters no dia 25 de março. Vamos aqui.
pedir às pessoas que ficam em casa e desativar a movimentação da população é ganhar tempo e reduzir as pressões sobre o sistema da saúde. Que a gente viu que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Era tudo político. Sozinhas, essas medidas não vão extinguir a epidemia, disse o diretor-geral da OMS. Pedimos que todos os países usem este tempo para atacar o vírus, acrescentou ele em uma entrevista coletiva. Ou seja, você está defendendo a quarentena, né, seu Tedros? Vamos para a próxima matéria. Saída da quarentena é complexa e difícil, afirma o diretor da OMS. Matéria no dia 11/5. O diretor-geral da OMS, né, admitiu nessa segunda, dia 11, que o processo de saída das quarentenas, lockdown, por causa da pandemia do novo coronavírus, é uma tarefa complexa e difícil. Durante a entrevista coletiva virtual, ele comentou que as medidas de distanciamento físico impostas para conter a disseminação, que agora mudou. Antes era para preparar os hospitais, agora é para conter a disseminação, né, da doença, representa um impacto econômico importante, o que a entidade reconhece. É preciso estimular as economias, mas mantendo a vigilância sobre o vírus. Aí ele muda o argumento dele. Por quê? Porque a Europa é um dos primeiros países que está tendo a segunda onda, provando que a quarentena ela não serviu para nada. Ah, serviu sim, Oswaldo, salvou milhões de pessoas. Sério? Sério que salvou milhões de pessoas? Com vários estudos falando que o lockdown ia trazer uma segunda onda. A Suécia, país nórdico, não Suíça. Suécia foi um dos únicos países do norte europeu que não fechou. Foi duramente criticada pela imprensa brasileira e global. Falou assim, que absurdo! Os números de pessoas que estão sendo infectadas por coronavírus triplicou! Que absurdo! O primeiro-ministro da Suécia tá desesperado! Que eram tudo fake news. A imprensa brasileira, global, criou essa fake news para justificar para todo mundo ficar trancado por mais de 120 dias. A Suécia, hoje, tem um dos menores índices de infecção da Europa. Qualquer epidemiologista fala que para uma pandemia ser considerada estável, 70% da população tem que contrair essa doença. Ou seja, para uma epidemia parar de se tornar epidemia e virar uma doença normal, 70% da população tem que contrair essa doença. Agora, se 90% da população do mundo inteiro ficou trancado, quando não sai para a rua, a probabilidade dessa pessoa contrair o coronavírus de uma maneira mais agressiva é quase 100%. E aí, vamos trancar de novo, vamos fazer lockdown, porque o lockdown não serve para nada. E a OMS, de uma maneira hipócrita, na próxima matéria a gente vê, diz que os novos confinamentos devem ser o último recurso para a Europa. Será por que ele está falando isso? Sendo que ele ficou o mês de março, abril, maio, junho, todo o tempo todo defendendo, não, tem que ter quarentena, porque a quarentena é que ajuda os médicos a combater o coronavírus. Hoje no Brasil,
já existe um POP. O que é POP, para vocês que não entendem na área da saúde? POP como chama? Protocolo de Operação Padrão. O POP brasileiro hoje, que é para o que se faz em questão de combater determinadas epidemias, eles seguem, todos os médicos acabam seguindo esse mesmo procedimento. Exemplo, coronavírus. Os médicos, o POP do coronavírus no Brasil é o seguinte: se você está com sintomas e você ainda não fez o exame, eles te passam e você vai no médico, enquanto você está agendando para fazer o exame, né, eles já te passam uns coquetéis de remédio para que você possa combater essa doença, já antes de você fazer o exame. Aí tipo hidroxicloroquina, azitromicina, resmetirom e tantos outros remédios que eles fazem para você durante 5 dias. Logo depois, você faz o exame. Aí, se no exame constatar que você teve o coronavírus, mas foi curado, beleza, você está na sua casa, você cuidou, você né, é um sobrevivente do coronavírus, venceu essa doença. Agora, se for detectado que você teve coronavírus e não foi tratado, aí eles passam para a segunda fase, que é o quê? Que é um remédio um pouco mais potente. Esses remédios eles vão te passar para você e aí você vai tomando com uma frequência durante um determinado período. Passou esse determinado período, eles vão fazer um segundo exame. Nesse segundo exame, se constatar que você está bem, beleza, segue a sua vida, vá para casa. Se constatar que você não houve uma melhoria, isso tudo você já em casa, você não vai para o hospital não, você está em casa. Todo esse tratamento que você está fazendo é dentro de casa. Aí depois você faz um segundo tratamento. Aí nesse segundo tratamento, nesse terceiro tratamento, que é sim os remédios mais duros. Hospitalização já se tornou a última, entendeu, tipo, fase. Que é o quê? Quando você realmente está na fase mais crítica do coronavírus, você precisa ser hospitalizado imediatamente para que você seja entubado. Acabou. Esse é o POP brasileiro. Você começa com um medicamento mais fraco, vai aumentando de acordo com o nível da doença que está no seu organismo. Vamos ver o que a matéria fala. O porta-voz da OMS, né, Tariq, admitiu hoje que as medidas drásticas, como voltar o confinamento em alguns países, deve ser o último recurso nos países da Europa, na luta contra a propagação do coronavírus. Grandes restrições de movimentos que manteve muita gente em casa e limitam a possibilidade de muitos trabalharem e socializarem deve ser o último recurso na hora de prevenir o Covid-19 e evitar que o sistema de saúde fique saturado. De novo, o mesmo argumento para botar todo mundo trancado em casa. Ah, porque vai saturar, os médicos vão ficar desesperados, não vai ter como tratar tantos pacientes. Você tem noção? Você só é internado no Brasil quando você está na fase mais crítica do coronavírus. Todo o tratamento que você passa na parte inicial, você está na sua casa. Lógico, se você está com suspeito de coronavírus, eles falam assim, você tem que se isolar por 2 semanas. E você toma seu remédio. Acabou. Por esse período de 2 semanas. Isso é o POP que o Brasil está usando. E que está dando muito efeito. Por quê? Porque o Brasil é o país que mais tem pessoas curadas por coronavírus no mundo. Não, vamos trancar todo mundo, né? Vamos seguir a orientação da OMS de 3 meses atrás, que fala que é para todo mundo ficar trancado em casa. Para ninguém pegar resistência à doença, para ninguém para a população não ser infectada de uma maneira natural. E aí, quando é infectada de uma maneira que não é natural, acaba a pessoa sofrendo ou morre, porque entendeu? Não tem, o organismo da pessoa não tem resistência contra o determinado patogênico. Vamos para a próxima matéria aqui, gente. Eu sei que a gente tem muita matéria que estamos falando aqui, mas é porque o assunto é um assunto que me revolta.
Com orientações desencontradas e questionáveis, a OMS deveria sair da casinha. Às vezes eu gosto do Jovem Pan porque o repórter do Jovem Pan tem uma boa visão. E às vezes essa visão que eles têm é uma visão muito positiva. Vamos ver o que ele falou aqui. Hoje, em meio à pandemia e números significativos de morte ao redor do mundo, há consciência de que enfrentamos uma guerra de grandes proporções com um inimigo oculto. E o órgão de alcance internacional, a OMS, que tem reagido de forma incoerente e inconsistente diante do caos. O órgão internacional é responsável pelas questões da saúde no mundo e encontra-se vazia de credibilidade na contramão das nossas expectativas, com informações desencontradas, discursos vagos, sem nenhum direcionamento, o que faz cada vez mais nós sintamos órfãos sem rumo. Esse parágrafo, eu poderia encerrar esse vídeo, que basicamente é um vídeo inteiro. Porque o diretor-geral da OMS está lá, ganhando seu dinheiro, sua fortuna. Há uns meses atrás ele estava pedindo 15 bilhões de dólares para poder ajudar a enfrentar o coronavírus. Há um tempo, tipo, no ápice da pandemia, ele estava seguindo tanto uma narrativa que todas as vezes que os cientistas falam assim, gente, hidroxicloroquina, ela é eficaz sim no início do tratamento. Ele chegava, não tem comprovação científica. Aí pegava um laboratório lá, não sei de que buraco que ele encontra, que concorda com ele, fala assim, ó, viu? Acabou, não vamos mais fazer testes. E aí deixou todo mundo desesperado, porque basicamente a maioria das pessoas que morreram porque não tiveram tratamento. Se a OMS tivesse feito o seu papel certo de orientar cada país e dar liberdade de cada país seguir o melhor modo de combate, muitas dessas pessoas que morreram por coronavírus hoje estariam vivas. E vamos aqui para a última matéria, do Epoch Times, que é um veículo conservador, de uma certa maneira. A OMS mente ao dizer que nunca advogou por lockdown nacional. É esse que é a minha revolta com a OMS. Sim, meu caro leitor, a OMS mentiu e mentiu bastante, errou muito. E agora, quando o mundo contabiliza toda a desgraça de ter seguido as suas orientações, tenta tirar o corpo fora. Vou até abrir esse tweet aqui dessa menina aqui. Esse aqui foi o Twitter que foi lançado pela matéria Veja. Nunca divulgamos por lockdown nacional, diz a OMS. Essa foi a matéria que foi lançada na revista Veja, que infelizmente não pude usar essa matéria da revista Veja porque a Veja ela colocou exclusivo para as pessoas que pagam para aquela revista. Eu não vou gastar dinheiro com a Veja. E essa aqui foi a matéria no dia 1º de abril. Questionada sobre o Bolsonaro, a OMS diz que a contenção de coronavírus inclui lockdown e testes. Aí eu pergunto para vocês, meus seguidores queridos, que estão assistindo todos os dias nossos vídeos, quem que a gente vai ter que acreditar agora? Muita gente me chama de bolsominion porque eu fui contra desde o início da pandemia. Mas eu te pergunto para vocês, esquerdinhas, vocês que estavam usando a OMS como a deusa de vocês, que tudo que a OMS falava
sim, meu Deus, sim, meu Deus. Se agachava, pergunto para vocês, e agora? Em quem que a gente vai confiar? Ah, nos cientistas, Oswaldo. Beleza. 6.500 cientistas falaram que são contra o lockdown. Fizeram baixo-assinado na Europa. E aí, vai acreditar nesses 6.400? Ou vai acreditar em milhares de médicos no Brasil que seguem um protocolo que eles desenvolveram indo contra a OMS, contra a imprensa, contra todo mundo, para poder tratar o paciente de verdade com coronavírus? Ou você vai acreditar no jornalinho, no reportinho da Globo e da UOL, que continua falando que está todo mundo morrendo porque não tem tratamento? Agora a OMS fala que não, que talvez o Brasil nem vai conseguir ter a vacina por causa da pandemia. A OMS fala tanta besteira que aí, quando, tipo assim, gritou tanto lobo, 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 que hoje ninguém mais acredita. O Trump teve razão de sair da OMS. Ele cortou a verba completamente. O Brasil deveria fazer a mesma coisa. Porque a OMS não fez nada para salvar a vida de milhões de pessoas. O que eles fizeram? Ficaram lá sentados lá nas suas cadeiras. Ficaram lá sentados lá nas suas cadeiras, em Genebra, ganhando uma fortuna, vivendo que nem um rei, e ditando o que o mundo inteiro tem que fazer. Nem aí se as pessoas estão morrendo de fome, nem aí se as pessoas estão desempregadas, nem aí. Mas enfim, essa é a minha opinião. E aí? O que vocês acham? Em quem que a gente tem que acreditar agora? A OMS? A ONU? O Papa? Quem? Porque nessa pandemia de desinformação da imprensa e da OMS, quem perde no final somos nós. Deixe aqui seus comentários, o que vocês acham sobre esse assunto. Quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo. E o melhor modo para vocês não perderem nenhum dos nossos vídeos é através da inscrição. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toque o sininho de notificação. Agradeço de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã.